Olá, bom dia! O AgroBand está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Homenagem. Na semana que celebra o Dia do Agricultor, conheça os desafios enfrentados por quem se dedica ao cultivo da terra, das pequenas às grandes propriedades. Expo Inter. Há um mês da feira, veja como estão os preparativos para o evento que deve atrair milhares de visitantes. Proteção. Saiba como as estufas podem evitar danos causados pelo frio na produção. Não saia daí que o AgroBand está entrando no ar. O nosso programa começa hoje fazendo uma homenagem. Esta foi uma semana de comemorações. 25 de julho é Dia do Colono e 28 de julho, Dia do Agricultor. Em função disso, a nossa equipe foi a Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, para conhecer uma família que há décadas se dedica ao cultivo da terra. Todo domingo é assim, dia de reunir a família para a colheita da semana. Aqui, 3 gerações de agricultores colocam a mão na terra para o próprio sustento. Na chácara de 4 hectares, a produção de alface, rúcula, agrião e couve. Quem começou o negócio familiar foi seu Antônio, há 60 anos. Agora aposentado, só observa os mais novos. Até dou nota para eles, gosto, bem feito é bom, acho bonito. Flávio é o filho mais velho de Antônio, o único entre os 5 irmãos que trabalha na plantação. Não foi por falta de tentativa em outras áreas. Arriscou na construção civil por causa dos altos e baixos da lavoura, mas não deu muito certo e acabou voltando. Tem época que a gente não tira nem para boia, como se diz, né? E outras épocas a gente ganha até que nem doutor. Então, aí quando estava ruim eu meio que fugia para outros lugares. Já a irmã do Flávio seguiu outro rumo. Graças ao ganho da lavoura, seu Antônio teve condições de pagar uma faculdade para a Silvia. Um orgulho. Eu chego a me emocionar com isso. Porque, vou te falar, eu sei o quanto ele batalhou, sabe? Sei mesmo, desculpa. Eu sei, porque sempre, madrugadas, acordando cedo, sabe? Sempre abdicando de coisas para eles, para nos proporcionar. Eu tive boas escolas, e minha irmã não tanto, mas eu fui a privilegiada no caso, né? E foi muito bacana. Foi muito bacana isso. Isso é uma coisa que eu vou levar para sempre. A vida no campo nunca foi fácil, mas é esse trabalho braçal que garante a comida na mesa dos brasileiros e até de estrangeiros. Por isso que o dia 28 de julho é considerado o Dia do Agricultor. A data é celebrada desde 1960, quando se comemorou os 100 anos do Ministério da Agricultura. O então presidente da República, Juscelino Kubitschek, determinou que essa data passasse a ser uma homenagem aos trabalhadores do campo. Fábio é neto do Antônio e ele é a garantia que a terceira geração continuará com os negócios da família e seguirá sendo responsável por alimentar milhares de pessoas. Já tentei outras coisas, trabalhar de trator para fora, de servente de pedreiro, mas não é o que eu queria para mim. Aí voltei para a lavoura de novo. É uma satisfação imensa, né? Seguir o trabalho do meu avô, do meu pai. E é uma coisa que eu sempre gostei, admirei. E o povo fica satisfeito também com o nosso produto. A gente viu aí na reportagem uma família de pequenos agricultores. E agora nós vamos falar sobre os desafios da atividade em uma grande cultura. A soja é a principal lavoura gaúcha e brasileira e eu estou recebendo aqui no estúdio o presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Marasca Fux. Bom dia, presidente. Bom dia, Lizimara. Bom, a gente quer fazer uma homenagem, né, ao Dia do Agricultor, do produtor rural. E queremos saber como é que é a sua rotina de um produtor de soja. A gente sabe, por exemplo, que o produtor de leite acorda de madrugada, vai lá pegar o rebanho para trazer para a ordenha. E o produtor de soja, como é que é a rotina? Bom, o produtor de soja, ele faz todas as etapas do processo, né? Quanto menor a escala, parece que intensificam as atividades. Então, ele é o mecânico, ele é o agrônomo, ele é a parte financeira, né? Então, a fase atual é de planejamento da lavoura, né?
Infelizmente, a cultura de trigo está aviltada no estado, não está sendo desenvolvida naquela velocidade que poderia ser desenvolvida. Então, toda a preparação hoje de maquinário, né, papéis, financiamento, é em função da soja. Dado o start no plantio da soja, então se intensificam todos os trabalhos, tu acabaste de falar do leiteiro, né? O produtor de soja, ele também tem que acordar cedo e muitas vezes varar a noite pulverizando para aproveitar então as melhores condições de clima do dia, né? Pouco vento, baixa temperatura e umidade relativa do ar mais elevada. Então, às vezes o pessoal vira à noite pulverizando, né? E nos últimos anos as atividades de pulverização têm sido muito mais intensas, né? E a gente sabe que o clima é um fator determinante para a produção. E como é que é essa história que o produtor fica com o olho no céu e o pé na terra? Agora tem irrigação, mas é pouco usado ainda na lavoura de soja aqui do estado. O universo ainda, ele é significativo, mas ele não compreende, assim, muita área, né? Em torno de 500 mil hectares, não sei se chega a isso no estado. O clima no estado ele tem sido bom nos últimos anos, mas ele é sempre uma incógnita, né? Então, se diz que a agricultura ou a sojicultura tem muito mais fatores variáveis do que previsíveis, né? O clima é o principal deles, né? Quer seja por calor ou pouca chuva, ele é a nível de mundo, é o que mais afeta a produtividade dos cultivos, né? Os prognósticos hoje, se vocês forem ver, eles não apontam praticamente nada, né? Então, você não tem o que dizer desse futuro próximo, num intervalo de tempo de 6 meses, o que realmente será do clima no estado do Rio Grande do Sul. E o produtor, ele semeou, ele não tem como interromper a atividade. Botou na terra a semente, a lavoura vai até o fim. E aí fica aquela expectativa, como é que vai ser a colheita. O produtor às vezes perde o sono. Sim, várias vezes, né? Depois de você ter dado o start, não há como parar, interromper, diminuir a velocidade, né? Ela vai ter início, vai ter um fim já num tempo já pré-definido. E os eventos desfavoráveis, principalmente a questão de chuva no estado, quando isso começa a acontecer muito cedo, parece que aquele sofrimento ele se estende por 2, 3 meses, né? E você colhe uma safra, às vezes, com um resultado muito ruim, e esse sofrimento, então, ele se prolonga, porque o resultado da colheita não foi suficiente para pagar as contas. Então, a gente tivemos processos muito doloridos de renegociação de dívidas, né? De recomposição, então, do crédito do produtor. Parece que, nos últimos anos, as coisas têm acontecido de maneira favorável. E em relação à atividade propriamente dita, como é que é essa rotina da produção? Como é que a soja se tornou o grande grão do estado e do país? Bom, a partir da década de 90, então, com digamos assim, a demanda da China, a soja, a cultura ganhou uma liquidez fantástica, né? E as demandas até o presente momento, até esse ano, elas eram crescentes, a demanda crescente. E por uma série de questões que envolvem a guerra comercial e a peste suína africana, essa demanda parece que estagnou, né? Estabilizou ou se tornou até decrescente, né? Tudo está em ser. Então, hoje, qualquer previsão é muito difícil a respeito do mercado de soja. O que o produtor deveria fazer num ambiente desse é tentar se cercar de segurança, né? Como tentar fixar a safra, alguma coisa assim, os valores de soja em função do custo. Mas a China foi o principal elemento de alavancagem da produção de soja no estado e no Brasil, né? Porque hoje a gente exporta em torno de 45% até 50% em alguns momentos da nossa produção. O ano passado superou isso aí, né? Considerando até janeiro desse ano, superou esses 50%. Mas, na verdade, a China consome 50% da safra mundial de grãos de soja, né? Seja da onde for, né? E a expectativa é que viria para o Brasil, né? Mas teve esse percalço da peste suína. Uns dizem que a China está entrando também numa recessão, né? Então, num frigir dos ovos de toda essa conversa, o que realmente está acontecendo parece que diminuiu o consumo mundial da soja. E que cenário se desenha para a lavoura que vai ser plantada daqui a pouco? Ali por outubro começa a ser semeada a lavoura de soja. Qual que é o cenário agora para a nova safra? Bom, o cenário de custos elevados, né? Principalmente adubos e fungicidas. Os fungicidas têm pesado muito nas últimas safras em função da ferrugem da soja, né?
Os custos indiretos que não envolvem desembolso de insumos também estão elevadíssimos, eles compõem quase 50% do custo total da lavoura, né, num cenário de incertezas de preço. Houve algumas negociações com preços bons para o ano que vem, né, e a gente tem alertado os produtores que fiquem atentos a essas janelas de negociação. Né, que é o mercado futuro. É o mercado futuro. O nosso mercado futuro é simplesmente o mercado a termo, é uma fixação de preço com a obrigação de entrega do físico, né? Que em momentos de estiagem ou de qualquer percalço que o produtor não tem o produto, gera um outro grande problema, né? Porque não tem o produto para entregar. Há mecanismos mais modernos que já existem há algum tempo e agora estão sendo implementados, né? E o produtor tem que começar a conhecer, ter um pouco de know-how dessa nova maneira de comercializar e fixar o preço da soja. O senhor falou em pulverizar. Por que a soja precisa tanta pulverização, precisa aplicar esses produtos, esses agroquímicos na lavoura? A cultura ela foi se desenvolvendo, né? As variedades foram sendo aprimoradas, de certa maneira uma parte da resistência a doenças se perdeu, né? Aumentou a produtividade em detrimento de uma certa resistência a doenças e pragas. Por outro lado, apareceram situações novas, a situação nova, digamos que é a ferrugem, que ela não existia, né? E devido então à enorme área existente no estado, no Brasil, em toda a América Latina, houve então uma pressão muito grande de seleção para o inóculo da ferrugem. Isso aconteceu no trigo, isso acontece nas variedades de trigo, quando se libera uma variedade tolerante ou resistente à ferrugem, em pouco tempo aquela resistência é quebrada em função do aumento da área vertiginoso, né? Isso aconteceu também com a soja e está acontecendo também com os fungicidas, uma seleção muito rápida para a resistência às moléculas que aí estão, e é uma preocupação muito grande do setor. Presidente, agora está alinhada a questão do 2,4-D, esse herbicida que é colocado agora, daqui a pouquinho, para dissecar a área onde vai entrar a soja. Como é que, na análise de vocês, está ok? Não vai ter briga de vizinho, o pessoal da vizinhança e o pessoal da soja? Essas questões, elas envolvem problemas pontuais de aplicação. A molécula ela é segura, o problema é a deriva. E a deriva se resolve com as boas práticas, que é o dia a dia da pulverização. Temperatura, umidade, pressão adequada, tamanho de gota com o bico adequado, né? Então, isso pela tecnologia que existe hoje, é perfeitamente solucionável. Esses problemas não deveriam acontecer. Mas acontecem pontualmente e isso tomou um vulto muito grande no nosso entendimento, né? E com agora esse regramento protagonizado pela Secretaria da Agricultura, a gente acredita que as coisas se acalmarão, né? E a safra se dará numa situação de normalidade, porque a molécula ela é importante. Hoje, ela é praticamente insubstituível. Presidente, a gente quer agradecer a sua presença aqui e a nossa ideia é fazer uma homenagem para o agricultor. Aí o pessoal diz, mas a soja a gente não consome, a gente consome transformada em alimento para os animais, por exemplo, para a ração. Então, é uma homenagem nossa do AgroBand a todos os produtores rurais, os agricultores. Muito obrigada e boa nova safra para todos nós. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. O AgroBand faz agora um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre os preparativos para a Expo Inter. Falta um mês para a feira que é a maior da América Latina. Até já! Estamos de volta com o AgroBand. O nosso assunto agora é a preparação para a maior feira agropecuária da América Latina. Falta um mês para a Expo Inter e a expectativa para o evento, como sempre, é grande. Eu estive no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, e conversei com o subsecretário do parque. A Expo Inter acontece de 24 de agosto a 1º de setembro. Em 1970, a Expo Inter veio para cá, mas nem tinha esse nome. Como que foi essa transição lá do Parque do Menino Deus, no centro de Porto Alegre, aqui para Esteio? Bom dia, Elisemara. Bom, em 1970, né, na transposição do Parque de Exposições do Menino Deus aqui para Esteio, o parque não tinha um nome. Tanto que o catálogo da 33ª Exposição Estadual de Animais, ele diz que ele será realizado no Parque de Exposições do Menino Deus em Esteio, isso lá em 1970.
De lá para cá, né, 50 anos depois, esse ano nós estamos comemorando a 50ª exposição aqui dentro do Parque de Exposições Brasil. Esse parque mudou completamente, a cidade de Esteio mudou, o tamanho do parque, enfim, tudo mudou. O José Arthur vem aqui para exposições há 42 anos, então ele vive intensamente essa transformação. E ela começou a feira aqui com animais, eram só os animais. Basicamente, era uma exposição de animais que tinha até alguma empresa de máquinas, fábrica de rações, fábricas de sal, né? E, enfim, era uma exposição de animais e que tinha também uma exposição de máquinas. Vinculadas à pecuária, essas máquinas, para a alimentação do rebanho. Totalmente vinculadas à pecuária, era uma exposição especificamente pecuária. A partir da década de 80, e isso a gente pode caracterizar ali por volta de 85, 84, 85, 86, a característica do parque começou a mudar. A partir do fenômeno da soja, né, porque o pecuarista, o expositor de animais, ele era basicamente um pecuarista que plantava arroz. A partir do fenômeno do soja, ali no começo da década de 80, né, que esse produtor rural passou a ser também um plantador de grãos, né, é que a indústria sacou esse movimento e começou a vir para o parque, e nesse aspecto a Secretaria também captou essa ideia e passou a dar apoio à presença e uma maior presença dessas empresas de máquinas e implementos agrícolas, e que num primeiro momento foi colocado, vamos dizer assim, numa área que era no final do parque, nos fundos do parque, que hoje, com o tamanho, né, e tudo que a Expo Inter cresceu, ele está praticamente dentro, no centro geográfico do Parque de Exposições. Nós temos as máquinas e implementos agrícolas com uma área enorme, né, e que conseguiu dividir. Depois disso, então, vieram o pessoal da agricultura familiar, né, que também, em algum momento, passou a ter uma certa representatividade, e o Estado abriu espaço para esse segmento, e hoje a gente pode dizer que a Expo Inter ela é composta de pelo menos, né, 3 segmentos bem delineados. A exposição de animais, que ainda é o grande eixo, é o que puxa todos os outros investimentos, né, todas as outras participações, as máquinas e implementos agrícolas e a agricultura familiar. Neste ano não tem nenhuma grande obra no parque, mas tem algumas novidades envolvendo os animais. A Expo Inter traz aqui o que tem de melhor na genética, nos animais de cabanha, nos reprodutores. Mas também tem uma ideia se consolidando de trazer animais de pesquisa, de experimentos a campo para dentro da feira, como uma apresentação. Como é que isso vai funcionar? Bom, Lizemara, o modelo de exposições agropecuárias ele vem passando por uma certa transformação, né? Alguns dizem que esse modelo estaria esgotado, eu acredito que não. Mas, a partir de algum momento, a participação de animais provados em testes de estações experimentais, e né, nós temos que usar aqui o exemplo da Embrapa, que ela conduz teste de desempenho de animais de várias raças. Então, na Expo Inter desse ano, e como eu digo, a gente tem que ser, né, na falta de investimento, a gente tem que ser um pouco mais criativo. Nós estamos trazendo um modelo de apresentação de animais que foram testados e provados, né, em estações experimentais. A gente está trazendo vamos dizer, uma localização para que esses animais também, né, que eles são hoje componentes importantes na produção pecuária, eles também tenham a sua oportunidade para serem exibidos aqui dentro da Expo Inter, e isso é o que nós estamos montando esse projeto para a Expo Inter de 2019. E como serviço, os preços vão se manter os mesmos para os ingressos, para o estacionamento, não vai haver reajuste? Até por uma própria orientação do secretário Covatti, né, os preços ficaram os mesmos do ano passado, R$ 13,00 para o ingresso do pedestre, R$ 6,00 para crianças e sênior, idosos, R$ 32,00 o ingresso do automóvel com direito
ao motorista e os demais né, quem estiver dentro do carro paga o ingresso normalmente. Então, é uma maneira até de se manter, né, o afluxo de público, manter a participação e que, né, de alguma maneira, a gente está dando também um modelo, uma possibilidade de participação do público aqui da região metropolitana, principalmente, né, que vem, e principalmente nos finais de semana, mantendo esses valores, a gente possa manter também uma boa participação de público. Na tua avaliação de quem vem há tantos anos para cá, de quem vive a Expo Inter, que começou aqui como secretário de jurado e depois evoluiu para ser o comissário-geral da Expo Inter, cuidando sempre dos animais, a tua formação é de médico veterinário. Qual que é a tua avaliação da evolução da nossa pecuária nesse tempo todo? Porque quando a Expo Inter veio para cá, houve muitas críticas, vinha para um lugar longe de Porto Alegre, de difícil acesso. Aí veio o nosso trem metropolitano, que facilitou muito, as pessoas podem usar esse transporte para vir para cá. E com isso também a pecuária foi evoluindo. Hoje nós temos uma genética mais apurada no nosso rebanho. Essa evolução que teve aqui dentro, física no parque, teve também na pecuária? Sem dúvida, Lizemara. Enquanto estava fazendo a tua pergunta, eu estava lembrando de documentos que eu tenho, de jornais da época, falando barbaridades, né, sobre essa mudança, vai para muito longe, não tem, a cidade não tem característica, a pecuária nenhuma, enfim. Mas veio o secretário Luciano Machado, quando trouxe o parque aqui para Esteio, foi um ato, eu digo até um ato de coragem, né? Mas acompanhando a história da Expo Inter, o que eu já vi aqui dentro desse parque, vamos dizer, o perfil zootécnico dos animais que participavam lá no final da década de 70, quando eu trabalhei como secretário de jurado, onde eu comecei, vamos dizer, comecei minha carreira na Expo Inter como secretário de jurado. O perfil, os animais, né, e o que a gente tem hoje é completamente diferente, né? A pecuária evoluiu muito, a genética foi fundamental, né? O trabalho do criador na busca de animais melhoradores, animais, né, uma conformação completamente diferente do que a gente tinha lá na década de 70, 80, dos animais que a gente tem hoje. Se a gente pegar um filme de um julgamento do começo de 1980 e um julgamento de animais nos dias de hoje, embora a raça seja a mesma, o animal ele mudou e, na minha opinião, evoluiu muito. Olha só que bacana, a gente vai poder conferir tudo isso. Então, toda essa evolução da nossa pecuária, as máquinas agrícolas, as agroindústrias, aqui no Parque de Esteio, entre 24 de agosto e 1º de setembro. E o Grupo Bandeirantes Terra Viva vai estar aqui para mostrar tudo para vocês no Agroband e na nossa programação. Obrigada ao José Arthur de Abreu Martins, que é o subsecretário do parque e que cuida, é meio que o prefeito da cidade Expo Inter. Obrigada, a gente se encontra por aqui então durante a feira. Com certeza, Lizemara, vamos estar aqui esperando por ti e por todos os telespectadores e espero que tenhamos, como eu sempre digo, que tenhamos uma Expo Inter melhor do que a do ano passado, mas com certeza a do ano que vem será melhor ainda. É hora do nosso quadro Agro no Dia a Dia. O seu João Pedro Pelizoni tem uma horta no bairro Neópolis, em Gravataí, onde cultiva hortaliças e citros. Aduba a horta e o pomar com cascas de frutas e legumes. Ele nos enviou fotos da colheita de aipim e de bergamota. E olha só que legal, ele distribui a produção para a vizinhança. Muito bacana esta ação do seu João Pedro. E você também pode participar nos mandando uma foto ou vídeo da sua produção. Entre em contato através da nossa página no Facebook ou mande uma mensagem para o WhatsApp que está aí na sua tela. E a gente segue falando sobre cuidados com as plantas. No inverno, a agricultura sofre com o frio, especialmente plantações mais delicadas, como as hortaliças. Por isso, para não depender exclusivamente do clima, os produtores têm investido no uso de estufas. A alface amarelada e a couve queimada
indicam que a geada passou por aqui. Nesta propriedade de 1,5 hectares, em Eldorado do Sul, a família produz hortaliças há 25 anos. O forte são as alfaces, mas as alfaces não são tão fortes assim. Chuvas, calor no começo do inverno e finalmente frio intenso e geadas. Tanta mudança no clima não é bom para as hortaliças. Se não fosse a proteção das estufas, não teríamos pés de alface tão verdinhos e bonitos assim. São 5 estufas na propriedade. A parte descoberta teve perdas de 20% por causa da loucura do clima nas últimas semanas. Sim, a produção na estufa nos dá uma garantia que nós mantenha os nossos compromissos com os clientes, né? E também clientes que a gente tem compromisso todas as semanas entregar para alguns mercados, algumas lojas. Isso a gente não perde porque não para de crescer, sendo que fora da estufa, com o frio, além de não crescer, ela fica pequena e perde a qualidade. Bom, a estufa ela acaba protegendo contra as intempéries, né? Então a gente tenta fazer um sistema de rodízio na plantação. Como tu pode ver, tem vários tipos de alface aqui e a gente tenta fazer uma cultura diversificada. Coloca a alface, a gente coloca a rúcula entre elas, para que o produto nasça, cresça junto e a gente consiga aproveitar o solo na sua integridade. Esta engenheira agrônoma explica que no inverno o grande diferencial das estufas é manter o calor. O que acontece? Existem cultivos em abrigo, como é o caso do produtor, e existem cultivos onde a casa de vegetação tem as laterais também fechadas. Então existe uma diferença na quantidade de calor acumulado nesses ambientes. Os abrigos eles tendem a perder o calor mais rápido, então esse efeito ele é mais só de guarda-chuva, que seria contra outras condições climáticas adversas para o produtor. O AgroBand de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir o conteúdo deste e de outros programas na nossa página no Facebook e no canal Band RS no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!